Olá, hoje nós vamos para o capítulo 15 do livro do profeta Jeremias. Eu poderia dar o título desse capítulo de Abandonada porque abandonou. Por quê? Porque é uma alusão a Jerusalém, que foi abandonada. Mas por que ela foi abandonada? Porque primeiro ela abandonou a Deus, abandonou a fidelidade, abandonou a lei. Então, porque ela abandonou a Deus, ela foi abandonada. Nesse capítulo 15, nós também vamos ter mais um pedacinho daquilo que os estudiosos chamam de Confissões de Jeremias. Nós já tivemos esses dias, as Confissões de Jeremias, que é quando ele clama, eu não queria ser profeta, mas eu sou injustiçado, eu sou perseguido, tudo isso. Hoje, mais uma vez, nesse capítulo 15, Jeremias volta a essas confissões e diz como é duro, como é difícil ser o mensageiro de Deus, Então ele relata tudo isso, porque realmente ele foi muito perseguido. E eu já contei para você que a maior perseguição que Jeremias recebeu foi da própria família, A família perseguiu a família, os conhecidos, ali na região de Anatote, porque Anatote era o lugar onde a família de Jeremias, que era uma família sacerdotal, tinham a sua atividade de sacerdotes no culto. E o rei Josias proibiu o culto que não fosse em Jerusalém. Como eu disse, isso acabou irritando muito, não só a família de Jeremias, mas vários sacerdotes que tinham os seus lugares de culto e realizavam esses lugares de culto. E como Jeremias, ele praticamente endossou essa reforma de Josias, então a família se colocou muito contra ele. Então ele foi muito perseguido mesmo. Mas Jeremias é o seguinte: ai de mim se não falar, Ai de mim se não faço. Como escapar de ti? Como escapar dessa voz que arde aqui dentro do meu coração, Jeremias é o profeta que não se vendia por nada mesmo, nada. Vamos lá? Dá um like no vídeo, coloca aí embaixo aí, deixa eu te falar uma coisa, onde está o like aqui, dá um likezinho aqui, ok? E depois você faz o seguinte, compartilha esse vídeo, convide mais pessoas para fazer essa caminhada com a gente aqui, vai ser muito bom a gente ler a Bíblia todos os dias, essa é a proposta, um capítulo por dia, todos os dias a gente lendo a Bíblia, vai ser muito, muito bom. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, capítulo 15, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Disse-me então o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe da minha presença, que se afaste de mim. E se te perguntarem, para onde iremos? Tu lhes dirás, oráculo do Senhor, para a peste, os que são para a peste, para a espada, os que são para a espada, para a fome, os que são para a fome, ao cativeiro, os que são para o cativeiro. Eu lhes destinarei, oráculo do Senhor, 4 flagelos, a espada para degolá-los, os cães para arrastá-los, e as aves do céu e os animais da terra para devorá-los e destruí-los. Farei deles o objeto de horror para todos os reinos da terra por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo que ele fez em Jerusalém. Quem de ti se apiedará de Jerusalém? Quem te lastimará? Quem se afastará de sua rota para perguntar por ti? Abandonaste-me, oráculo do Senhor, voltaste-me as costas, por isso sobre ti estendi a mão para perder-te, cansado como estou de perdoar. Eu o joerei como um crivo às portas da terra. Privei de filhos o meu povo e o deixei perecer. Seu proceder, porém, não mudou. Mais numerosas serão as viúvas do que a areia do mar. Conduzirei contra a mãe do jovem guerreiro, em pleno meio-dia, o devastador. E sobre eles, de súbito, deixarei cair a agonia e o terror. Desfalece aquela que deu à luz 7 filhos,
pronta a entregar a alma, antes que findasse o dia, deitou-se-lhe o sol. E de vergonha e consternação se cobriu. O que deles restar, entregarei à espada de seus inimigos. Oráculo do Senhor. Isso sobre Jerusalém. Agora começa as confissões de Jeremias. Ai de mim, ó minha mãe, que me geraste, para tornar-se objeto de disputa e de discórdia em toda a terra. Não sou credor nem devedor, e no entanto todos me maldizem. Na verdade, diz o Senhor, eu te livrarei para o teu bem. O inimigo virá implorar-te no dia da desgraça e da aflição. Poderá o ferro quebrar o ferro do norte e o bronze? Entrego gratuitamente a pilhagem de teus bens e tesouros por todos os teus pecados na terra inteira. Eu os farei passar com seus inimigos para um país que não conheces, porquanto inflamou-se um fogo em minhas narinas que arderá para vos consumir. E vós que tudo sabeis, Senhor, lembrai-vos de mim, amparai-me e vingai-me de meus perseguidores. Não deixeis que eu vence por vossa impaciência para com eles. Vede, é por vós que sofro ultrajes, da parte daqueles que desprezam vossas palavras. Aniquilai-os, vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração, porque trago o vosso nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não me assentei entre os escarnecedores, para entre eles encontrar o meu prazer. Apoiado em vossa mão, assentei-me à parte, porque me havias enchido de indignação. Por que não tem fim a minha dor e não cicatriza a minha chaga, rebelde ao tratamento? Ai, sereis para mim qual riacho enganador, fonte de água com que não se pode contar? Eis a razão pela qual, diz o Senhor, se voltares, farei de ti o servo que está a meu serviço. Se apartares o precioso do que é vil, serás como a minha boca. Serão eles, então, que virão a ti, e não tu que irás a eles. Então erguerei ante esse povo sólida muralha como bronze. Será atacada, mas não conseguirão vencê-la, pois estarei ao teu lado para proteger-te e te livrar, oráculo do Senhor. Eu te arrebatarei das mãos dos maus e te libertarei do poder dos violentos. Muito bem. Na verdade, eu tinha dito para você que a gente tem duas partes bem definidas nesse capítulo 15, que é primeiro sobre Jerusalém, um poema, a qual eu chamei de Abandonada porque abandonou. Mais ou menos Jeremias explica, você foi abandonada porque você abandonou a Deus. Mas antes, quando o capítulo 15 começa, os 4 versículos iniciais, do 1 ao 4, nós poderíamos dizer que ele seria uma continuação do que foi o capítulo 14. Lembra que o capítulo 14 falava sobre a seca, os flagelos da seca, de tudo aquilo, e trazendo sobre o sofrimento de que eles iriam passar, e mais ou menos mostrava que essa seca que eles passavam é quase que como uma maneira de Deus mostrar os caminhos para eles se emendarem. Então, no capítulo 15, os primeiros versículos, 1, 2, 3, 4, ele é praticamente uma continuação do capítulo 14. Só que a partir do capítulo 5 até... Desculpa, gente. A partir do versículo 5 até o versículo 9, nós temos o quê? Nós temos um grande poema sobre Jerusalém, dizendo para Jerusalém, né? Quem de ti se apiedará, Jerusalém? Ou seja, você foi abandonada, mas você foi abandonada porque você abandonou. Mas é interessante que o capítulo 15 começa justamente apresentando aquilo que a gente já vinha visto no capítulo 14, Jeremias como um intercessor. Jeremias é um intercessor. Jeremias é alguém que pede a Deus pelo povo, reza a Deus pelo povo. Então, aquilo que no capítulo 14 estava muito claro para a gente, que Jeremias era um grande intercessor, continua no capítulo 15. Veja só, versículo 1. Disse-me então o Senhor,
mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe de minha presença, que se afaste de mim. Muito bem, olha que coisa séria. Jeremias aqui, ele é encarregado de ser o intercessor do seu povo. Mas parece que já é tarde. Deus não quer saber mais. Deus não quer saber mais. Tanto é que o próprio Deus recusa todo intercessor. Aqui, dá a impressão disso. Dá a impressão assim que o pecado do povo, o pecado de Jerusalém, o pecado de Judá foi tão grande que agora é tarde. Ele recusa até a intercessão de Jeremias e mais, recusa até a intercessão de Moisés e de Samuel. Olha aqui, olha que coisa grave. Disse-me então o Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Ou seja, Jeremias é apresentado como o grande intercessor, mas é como se Deus falasse assim, agora é tarde. Nem Moisés, nem Samuel se aparecesse aqui, iria me convencer, tá bom? Por quê? Porque é muito grave todo o pecado, tudo aquilo que acontece, né? Olha que coisa vem aqui no versículo 4. Farei deles objeto de horror para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo que ele fez em Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa, essa aqui é uma ameaça típica de Jerusalém, ameaça diante da impenitência do povo. E por que que o profeta cita Manassés? Porque Manassés, gente, é o exemplo do rei ímpio, do rei impenitente. Manassés, nós tivemos um rei Manassés, mas um rei ímpio, impiedoso. Quando você estudou comigo o livro dos reis, você viu isso. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma ameaça de Deus, que é muito típico do profeta Jeremias, né, diante da impenitência do povo. E ele, né, o próprio Deus fala, dá como exemplo de impenitência, né, o próprio rei Manassés, que é o exemplo do rei ímpio, tá bom? Aí no versículo 5 até o 9, começa justamente um poema sobre Jerusalém, dizendo, olha, Jerusalém, você foi abandonada porque abandonou. E aqui do versículo 10 até o versículo 21, o que nós temos aqui? Aqui na minha Bíblia, chama queixa do profeta, mas os estudiosos chamam de confissões de Jeremias. Do versículo 10 ao versículo 21, nós temos mais uma parte daquilo que nós chamamos de confissões de Jeremias. Jeremias mostrando, por que que eu fui, por que que minha mãe me gerou, por que que eu estou aqui, não sei o que, tá. Ou seja, Jeremias que às vezes fala, eu não queria estar falando em nome de Deus, eu não queria ser profeta, mas dentro de mim arde uma vontade, algo maior do que eu mesmo, para eu falar, para eu dizer, para eu profetizar. Tá. Jeremias coloca tudo isso nessas confissões, dizendo como ele sofre por ser profeta, como ele sofre por fazer tudo isso. E eu termino aqui, lembrando aqui, o versículo 12, só para a gente entender, poderá o ferro quebrar o ferro do norte e o bronze? Sabe que ferro do norte é esse? Ferro do norte é a ameaça que vem da Babilônia. A Babilônia está no norte, então a ameaça que diz, o ferro daqui, ou seja, Judá, Jerusalém, não vai conseguir quebrar o ferro do norte, nem conseguir quebrar o bronze do norte. Então, não adianta, ou seja, é muito claro, o exército dos israelitas não poderão vencer o exército do norte da Babilônia. Deixa muito claro isso. Muito bem, Jerusalém é abandonada porque abandonou. Jeremias, ele apresenta a dor e o sofrimento de ser um profeta, mas não abandona a sua vocação. Isso é muito bonito em Jeremias. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja doído, ser profeta de Deus, falar em nome de Deus, ser perseguido em nome de Deus, ele não abandona, porque ele sabe que isso é o certo. Et crucem Domini fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda radigis Davide. Aleluia.